Olá a todos, quero convidá-los nesse dia a refletir comigo no livro de Isaías, capítulo de número 55, verso de número 6, onde a palavra de Deus diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quero dar um título à nossa mensagem, e o título é: Não desperdice as oportunidades. Se nós observarmos, perceberemos que o livro de Isaías ele começa fazendo alguns convites um tanto não convencionais. Isaías começa falando sobre a oportunidade de poder ali comprar leite e vinho sem o dispêndio dos recursos. Nós vamos observar que isso, nos nossos dias atuais, não é algo muito comum. Alguém te vender algo sem te custar nada. E quando nós observamos isso, nós vamos perceber que essa mensagem fala de uma maneira muito clara aos nossos corações. Quando a palavra de Deus tem sido pregada, muitas pessoas têm feito justamente isso. Não têm dado o devido valor, porque ela é gratuita. E nós não estamos muito acostumados a dar valor àquilo que é gratuito. Muitas vezes pagamos valores altíssimos por coisas, por algo, por aquilo que desejamos e almejamos. E podemos perceber que nesse livro a salvação ela é dada de uma maneira que o próprio profeta, ao escrever, ele vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos, são inalcançáveis. Nós não poderíamos jamais compreendê-los, nós não poderíamos compreender os caminhos do Senhor. E isso é, sem dúvida alguma, a maior verdade. Se eu e você observarmos o Evangelho de João, capítulo 4, nós perceberemos que Jesus ele vai se apresentar àquela mulher samaritana como a água da vida, como a água que sem dúvida alguma poderia saciar a sede daquela mulher e de qualquer pessoa de uma vez por todas. Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E ele vai fazer menção, dizer que no deserto os filhos de Israel comeram do pão que desceu do céu. Mas na verdade não foi Moisés que lhes deu aquele pão, foi o próprio Pai. E ele vai dizer que ele é esse pão vivo que desceu do céu. E quando nós vamos procurar entender o que isso significa, perceberemos que de fato esse pão veio para saciar a nossa fome, veio para suprir a necessidade humana, veio para trazer subsistência, trazer vida. Porque o ser humano, ele não vive sem se alimentar, ele não vive sem beber água, beber esse líquido tão necessário às nossas vidas. E Jesus então se apresenta como as duas fontes necessárias, o alimento e a água. Eu e você precisamos entender que ainda existe tempo, que nós ainda podemos buscar ao Senhor enquanto é tempo. Porque haverá um tempo, haverá um momento em que isso já não será possível. Que eu e você possamos aproveitar o hoje, que possamos entender que na condição de pecadores, na condição de pessoas que falham e que erram, que o Senhor tem nos dado a oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus está dando a mim e a você essa oportunidade. As outras coisas vão passar, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não. Que Jesus Cristo nesse dia possa despertar seu coração para buscá-lo enquanto está perto, para invocá-lo enquanto ainda é possível. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a você, em nome de Jesus.